Fala, futuro médico! E aí, saiu então a lista dos livros literários para a Univ, né, para esse ano aqui de 2025. Então, essa lista vale tanto para o meio do ano como para o vestibular do final do ano. Tem um vídeo aí que o Marco já explicou, né, quais são os livros. E aí eu quero te explicar aqui hoje uma outra coisa, né? Que a gente quer, que eu quero falar aqui com vocês? Como estudar para a prova de literatura. Né? Por quê? Porque a Univ simplesmente ela solta lá, ó, são 4 livros que você tem que ler para esse ano. E aí o aluno vai lá, faz a leitura dos livros, né, em detalhes, anotando, sublinhando, marcando e tal. E aí ele cai diante da prova e não acerta nada. Eu já tô cansado de ver isso. Por que que isso acontece? Eu vou te explicar isso agora. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para você a página aqui com a prova da Univ, né, de 2025/1, né? Ou seja, essa prova foi aplicada em novembro. Deixa eu entrar aqui na câmera. Aí, agora ficou legal. Então, dá uma sacada aqui nessa prova no seguinte, eu vou lá na prova de literatura. Então, aqui, língua portuguesa, né, questão 1 e 2, literatura, questão 3. Aí, o que acontece? Vem aqui para a questão 3 e fala assim, ó, sobre a segunda fase do modernismo, julgue as proposições a seguir como verdadeiro ou falso. Aí você bota a mão na cabeça e começa a arrancar os cabelos para ficar igual eu, carequinha. Né? E aí você olha e fala, meu Deus, eu li 4 livros e o cidadão me pergunta sobre a segunda fase do modernismo. De onde é que ele tirou isso? Né? O que acontece? Um dos 4 livros, né, que foram cobrados no ano passado era referente, né, ele estava enquadrado na segunda fase do modernismo. E aí ele foi lá, perguntou sobre isso. Olha a questão 4. A questão 4 vem e fala: a respeito da fase literária em que Graciliano Ramos, autor de Angústia, se enquadra, assinale verdadeiro ou falso. Ou seja, ele usou o livro na prova de Aparecida, que eu peguei aqui especificamente, apenas como ponto de apoio para colocar uma questão sobre o quê? A fase literária do Graciliano Ramos. Aí você fala, nossa, eu li o livro Angústia, mas eu não sei responder nenhuma das duas questões. E como é que eu ia saber disso, Renato? Se você tivesse adquirido o nosso curso, você tinha matado essa questão. As duas questões, na verdade. Por quê? Porque quando você vai lá no nosso curso, o que que acontece? Deixa eu ir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês a apostila de literatura. Lá no nosso curso tem as aulas também, tá? Então lá você tem a aula explicadinha, né? Mas eu vou abrir a apostila aqui. E aqui a gente já está começando a construir ela, né? A gente já tem a resenha de 2 livros, né? Dos 4. Então a nossa professora já está, né, desesperada aí, lendo os livros, já montando, né, resenha, já montando aula, já montando questões ali, tudo para os nossos alunos não ficar no prejuízo. Né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro livro, por exemplo, esse livro aqui, ó, Bagagem, de Adélia Prado. E aí o que acontece? A gente não vai chegar aqui, ó, né, e já colocar, ó, a história é essa, acontece isso, tem esse personagem, aquele outro personagem. Não, porque a gente sabe que a Univ vai além disso. Então a gente já começa a nossa resenha desse livro aqui, ó, com o contexto histórico-social da obra. Então aqui você vai entender, né, que essa obra foi escrita ali na década de 70, o que estava acontecendo no Brasil, vai entender sobre a ditadura militar, vai entender sobre mudanças ali que estavam acontecendo, como que era o papel da literatura na época, como é a questão do feminismo na época ali, que é uma das temáticas do livro, né? Você vai entender qual escola literária e qual estilo que esse livro faz parte, né? Ou seja, olha aqui, ó, por exemplo, a questão da herança modernista, né? Aí depois sim, né, você vai ali para entender, por exemplo, a repercussão e legado dessa obra, né? E depois você vai entender, por exemplo, sobre o enredo. Aí sim, depois que a gente fez toda essa explanação de coisas, né, de detalhes que a Univ pode cobrar, a gente vai para o enredo, vai te contar o enredo dessa obra. O que cada coisa que aparece ali na obra, qual que é o significado. Né? Essa obra aqui, por exemplo, é uma obra de poesia, né? E às vezes você não vai conseguir entender, né? Então ali nosso professor esmiuçou, né? Ó, quando aparece isso, quer dizer isso, quando aparece isso, quer dizer aquilo. Né? Então tudo no detalhe. Né? Para quem compra nossas apostilas, por exemplo, você tem acesso a essa apostila aqui. Né? Para quem compra o nosso curso, tem acesso a essa apostila e as aulas da professora explicando, né, e resolvendo questões sobre isso. Então não adianta, né, não adianta você pegar aqui, por exemplo, né, e fazer o que? A leitura do livro e achar que você vai acertar as questões. Você não vai.
né? Então você precisa ler o livro, sim, né? Mas você precisa de um material mais específico, né? Que é essa resenha que a gente tem. Né? Então, quer ter acesso a isso, quer ter acesso a essa plataforma, quer ter acesso às aulas, quer ter acesso a essa apostila e muito mais, né? Então você pode clicar no link que está aqui abaixo e aí você vai lá para a página do nosso curso e dá uma olhada em tudo que tem no nosso curso. É um curso 100% focado na Univ, ou pode chamar direto também no WhatsApp. 62 98312 4004 e aí você vai ter em detalhes, né, tudo que você quiser saber, tirar dúvida, né, tudo que você quiser entender sobre o curso da Univ, tá certo? Então, por hoje é isso, espero ter te ajudado, nos vemos na próxima.